E, no entanto, se nós fomos capazes de criar eu gostava de chamar, no entanto, a atenção para um aspecto aqui, que quando eu estou a utilizar a primeira pessoa do plural, nós, à semelhança daquilo que fez o Ricky Yonce ontem, é porque eu faço parte de uma geração que já nasceu numa comunidade aberta e num mercado aberto e numa comunidade europeia sem fronteiras, e portanto a ideia de identidade para a minha geração é muito diferente da geração antecedente, e portanto quando eu falo de nós europeus, se é ao mesmo tempo forçar-me a ter que me considerar como parte de uma grande massa, é, por outro lado, a consciência de que eu já não posso falar somente a partir do meu território, mas em diálogo com, no caso, os outros 26 países. Mas dizia eu então que se nós formos capazes de criar todos os programas de apoio, os artistas europeus, ao contrário daquilo que possa parecer, continuam a ser pobres. E há um ensaio absolutamente extraordinário de um norte-americano que foi naturalmente expulso das universidades porque disse aquilo que pensava, e isso não foi exatamente aceito nessa terra dos bravos e dos livres, e que ensina na Universidade de Amsterdão, e que escreveu um livro que se chama Porquê é que os artistas são pobres? A excepcional economia das artes. Este senhor chama-se Hans Abing, e a dada altura é um livro, é um ensaio absolutamente devastador para aquilo que possa ser considerado como a cultura como projeto de salvação do mundo, em que ele diz que a visão mais comum da arte é que é extremamente vulnerável e ao mesmo tempo é um setor muito importante. E, no entanto, a arte, com o seu estatuto e os seus valores, apesar de tudo, muito pouco considerada. A arte a sociedade investiu na arte muita energia, mas esta aparente vulnerabilidade do setor só amplifica o seu poder, quer dizer, o facto de ele ser vulnerável é a sua maior força. As pessoas negam que a arte precisa de proteção, porque esta ideia de proteção é naturalmente uma ideia paternalista e que obriga, como a Teresa estava a dizer, à tomada de consciência de que é preciso utilizar um certo jargão que nos obrigue a evoluir. E neste ensaio em que ele analisa quem é que deve dar dinheiro a quem, se são os artistas que devem dar dinheiro ao Estado, ou se é o Estado que deve dar dinheiro aos artistas, e não apresenta solução nenhuma, porque não há exatamente uma solução, ele diz, no entanto, que se o setor da cultura está como está, a culpa é dos artistas, precisamente porque não tomaram ainda noção de que estamos a falar de uma indústria. E de uma indústria que é, de acordo com estudos recentes feitos pela Comissão Europeia, a indústria que mais cresceu nos últimos anos na Europa. Bom, mas foi a indústria que mais cresceu nos últimos anos. O presidente da Comissão Europeia, que é português e que abandonou o governo português para ir presidente porque achava que Portugal era um país ingovernável, e é, na verdade, dizia ele que apresentou a taxa mais baixa para o orçamento para o Ministério da Cultura de todos os últimos anos. Dizia, no entanto, e cito, que é difícil dizer com exatidão qual a parte do orçamento da União Europeia que atualmente serve para financiar atividades culturais. E, no entanto, o programa Cultura, que é um programa que foi criado em 2000, e que vai agora no seu segundo programa, portanto fez 2000, 2007 e agora é 2013, o programa Cultura, que visa apoiar a cooperação cultural na União Europeia, dispõe de um orçamento de 400 milhões de euros para este período 2007-2013. É ainda relativamente modesto, mas representa mesmo assim um aumento de cerca de 20% em relação ao período orçamental precedente, portanto em relação ao período 2000-2007. Ora, 400 milhões de euros deverão dar a ideia de que, pelo menos, se nós não sabemos para onde vamos, confiamos que estamos num caminho que nos irá fazer chegar a algum sítio. Ora,
Isto não é exatamente a ideia corrente, não é exatamente a ideia partilhada pelos eurodeputados, não é certamente a ideia partilhada pelos vários lobbyistas que existem na Europa. Eu gostava de citar de uma entrevista que nós fizemos ao mais antigo e mais importante eurodeputado português que tem certamente obra traduzida aqui no Brasil, o Vasco Graça Moura, poeta, tradutor, ensaísta, em que ele diz, numa entrevista que nós publicámos em outubro do ano passado na revista Obscena, ele diz que a Comissão Europeia considera, de facto, necessário desenvolver um diálogo mais estruturado com o setor cultural a fim de permitir um intercâmbio regular de informações que alimente a reflexão política e favoreça a emergência de boas práticas. O setor cultural europeu deve ser mais ouvido sobre as grandes questões europeias, bem como sobre as questões tratadas ao nível da União Europeia e que lhe dizem respeito. Nós, Comissão Europeia, evidentemente conscientes da muito grande heterogeneidade do setor cultural, que agrupa atores de interesses muito divergentes, bem como da estruturação ainda imperfeita de algumas das suas componentes a nível europeu. Mas tal não nos deve desencorajar a ir mais além. Isto diz o eurodeputado. Ora, no que respeita à dança contemporânea, e nisso eu concordo com a Teresa de que é um erro nós continuarmos a achar que quando falamos de dança contemporânea estamos a falar de dança toda. Não estamos a ser elitistas, sectários e conscientemente segregacionistas. A dança contemporânea tem qualquer coisa como 30 anos na Europa. Os belgas trataram de fundamentar o que é que deveria ser a dança contemporânea, modelo que depois foi propagado por outros países que, mal ou bem, conseguiram reagir ou copiar modelos, e como foi o caso português, e no entanto, se a dança é, eu dizia ontem isto no grupo de trabalho, se a dança é a área que mais se disseminou e que mais contaminou todos os outros setores e o próprio discurso sobre políticas culturais, é no entanto um setor muito frágil. E eu mais à frente vou-vos dar alguns dos dados dos apoios relativos a Portugal. Mas primeiro queria pegar nesta ideia de que quando falamos dessa contemporânea estamos a falar de algo que existe há 30 anos e portanto estamos a falar de uma geração sólida, enfim, mas relacionar isto com esta coisa do que é que significa uma articulação com os agentes culturais e uma articulação com esses agentes culturais, de modo a podermos chegar a esse público e à identificação de um público para a cultura. Em 2007, foi feito pela primeira vez, ao abrigo daquilo que é uma agenda cultural, de uma agenda para a cultura na Europa, e, portanto, deveria preconizar uma ideia de política cultural à semelhança de aquilo que aconteceu para a economia e para a agricultura, mas que não acontece e que vocês vão perceber porquê mais tarde. Foi apresentado um estudo que dá conta da diferença que existe entre aquilo que são os hábitos culturais dos europeus e aquilo que os europeus consideram como cultura. Quando eu há bocado utilizava a expressão nós para me referir a uma comunidade de 27 países, isto implica também que quando estamos a falar de dança e quando estamos a falar de uma disciplina, hoje na Europa nós entendemos a cultura como um conjunto de disciplinas em que todos contribuem para esta noção larga e, portanto, somos impossibilitados de falar ou de reivindicar uma disciplina como a disciplina ou a área que é a líder do setor, apesar de nós sabermos que existem áreas como o cinema, como a televisão, como a literatura, que têm muito mais apoio e que têm muito mais disseminação que as artes de palco, mas estamos quase que impossibilitados de considerar que existe uma disciplina líder e, portanto, termos sempre que falar de cultura de uma maneira geral. Mas então, eu gostava de vos apresentar alguns dos dados, e por isso tenho que me socorrer aqui de umas notas, para vos dizer que, para vos tentar explicar porque é que, se nós somos olhados como uma espécie de exemplo para aquilo que deve ser o tratamento à cultura, como é que nós lá dentro não pensamos exatamente da mesma forma. Bom, segundo então estes dados do Barómetro Europeu para os Valores Culturais na Europa, realizado entre fevereiro e março de 2007 a quase 27 mil cidadãos da Europa comunitária,
Começando no caso português, 73% dos portugueses nunca participou em qualquer atividade cultural. Este valor é o segundo mais alto da Europa a 27, cuja média é de 38%, sendo apenas ultrapassado pela Bulgária com 79%. No entanto, 74% dos portugueses considera a cultura como um fator importante para o indivíduo. E aqui Portugal está mais próximo da média europeia, 77%, e 21 pontos percentuais afastado do surpreendente último lugar, a Áustria.